Bom dia, nono ano. Aqui estamos, nossa segunda aula de História, na quarta semana, finalizando aí o mês de agosto. Depois da aula estarei lançando lá no Classroom a correção da atividade que foi passada para casa segunda-feira, página 6 do livro de atividades. Nessa aula de hoje, de fato, concluiremos o capítulo 9. É o último assunto sobre a Revolução Cubana. E na aula de hoje nós vamos ficar conhecendo melhor essas duas figuras históricas, o Fidel Castro e, faltou um S aqui, e o Ernesto Che Guevara. Então, Fidel Castro nasceu no dia 13 de agosto do ano de 26 e faleceu recentemente, há 4 anos atrás, no dia 25 de novembro, com a idade de 90 anos. Fiz questão de colocar essa imagem aí, ele com o Papa Francisco, para vocês perceberem que não se trata de um assunto assim tão distante da atualidade. Era filho de um rico fazendeiro cubano e de profissão advogado. Estudou direito lá na capital, Havana. Iniciou sua luta política na República Dominicana e Colômbia, onde ele teve os primeiros contatos e a primeira adesão na luta socialista. Foi combatido naquele contexto de Guerra Fria, tentou ser barrado através de assassinato, bloqueio econômico à ilha de Cuba e também de um golpe de contra-revolução, mas nada disso conseguiu frear a atuação política de Fidel em Cuba. Governou o primeiro regime comunista do Ocidente instalado em Cuba por 49 anos, do ano de 1959, quando se instala a Revolução Cubana, vamos ver na aula de hoje, até o ano de 2008. Então, mesmo antes de morrer, ele deixou o cargo como ditador cubano, seguido aí por seu irmão Raul Castro. Hoje, Cuba tem já um outro presidente, o terceiro, depois da Revolução. O segundo, que seria o irmão dele, Raul Castro, também já não está mais no governo de Cuba. E ele, além do apoio do seu irmão, contou também com o apoio do Ernesto Guevara, conhecido aí na história como o famoso Che Guevara, símbolo sempre dessa rebeldia, símbolo sempre desse protesto, até os dias de hoje, quando se quer falar de ser revolucionário ao sistema atual e vigente, a figura do Che Guevara é sempre uma figura emblemática, sempre uma figura relembrada. Então, Che Guevara não era cubano, como Fidel, mas era argentino, nasceu no dia 14 de junho do ano de 1928 e morreu na Bolívia no dia 9 de outubro do ano de 67, aos 39 anos de idade. De profissão era médico, jornalista e escritor, viajou de moto por toda a América Latina, por onde passava, vendo a pobreza que assolava os países latino-americanos, ele foi construindo a sua identidade revolucionária, observando sempre essa exploração capitalista e a pobreza em que viviam os países latino-americanos. Inicia sua luta política na Guatemala, é lá onde ele vai conhecer os irmãos Fidel e Raul Castro. E quando a ditadura comunista se instala em Cuba, ele assume ali os cargos de ministro da Indústria e presidente do Banco Central. Numa viagem à Bolívia, onde ele vai tentar implantar o comunismo na Bolívia, ele é executado por forças da CIA, Companhia de Inteligência Norte-Americana dos Estados Unidos. Para a gente conhecer um pouquinho mais essas figuras que vão fazer acontecer o último assunto do capítulo 9, que é a Revolução Cubana. Então, a primeira informação que nós temos lá no início dessa página 12 do livro didático, concluindo o capítulo 9, é que Cuba foi um território dominado, ou melhor, colonizado pelos espanhóis, e essa revolução iniciou no ano de 1959, onde colocou aí Fidel Castro. Até essa data, Cuba ela ganhou a sua independência da Espanha no ano de 1898, então até a data de 59, de 98 até 59, ficou ali sobre um domínio de um governo ligado ao capitalismo estadunidense. Então logo ocorre, é o que vai nos dizer o próximo parágrafo aí. Então logo ocorre a emancipação no ano de 1898, quando Cuba consegue a separação da Espanha,
passa aí a sofrer até o ano de 59 intervenção ou intromissão estadunidense na política e na economia de Cuba através de uma doutrina que nós já vimos quando estudamos a Guerra Fria, chamada doutrina Monroe, que era aquela doutrina em que os Estados Unidos prometia auxílio econômico aos países que se alinhassem naquele contexto de Guerra Fria. Durante o governo de Fulgêncio Batista, teve 2 mandatos, do ano 33 a 40, e o segundo mandato de 52 ao 59, sendo que o parágrafo acima, essas 2 linhas, afirma que desde a independência, sempre a população pobre aí foi assolada pela miséria, e mesmo assim na Constituição de Cuba havia ali uma emenda, uma brecha na lei cubana que permitia essa interferência estadunidense. De modo que a população sofreu pela desigualdade social, exploração das classes trabalhadoras. O ditador Fulgêncio Batista, alinhado aos Estados Unidos desde a independência, era considerado um agente dos interesses dos Estados Unidos ali na ilha de Cuba. Se você olhar o mapa na América Central, Cuba de fato é uma ilha, pois as usinas produtoras de açúcar, os transportes e a eletricidade estavam nas mãos de investidores estrangeiros, situação que vai mudar depois da Revolução Cubana com Fidel. Fidel e seus companheiros planejaram um golpe. Eles queriam um governo voltado para os interesses do povo, um governo socialista. Esse golpe, essa tentativa de golpe de tomar o poder, ocorre no dia 26 de julho, mas não é bem sucedida. Fidel e os demais líderes, aqui na imagem nós vemos, esse primeiro, não saberia dizer quem é, mas aqui o segundo, da esquerda para a direita, nós temos o Fidel, o Che Guevara e o irmão de Fidel, Raul Castro, que assumiu depois da impossibilidade de governar por problemas de saúde de Fidel. Como o golpe que eles tentam dar no dia 26 de julho para tomar o poder de Fulgêncio Batista, que era amiguinho dos Estados Unidos, não dá certo, eles terminam sendo exilados, expulsos de Cuba, onde ficam prisioneiros políticos exilados no México. Lá no México eles começam a planejar um contragolpe, uma segunda revolução, uma segunda tomada de poder. Eles conseguem tomar o poder depois de atuar desde o ano de 56, quando eles são expulsos aqui em 54, e eles vão se organizando, mesmo no exterior, sobretudo também com transmissões clandestinas de rádio, denunciar as atrocidades e a má governança do Fulgêncio Batista. Eles começam conscientizando a população através de programas clandestinos de rádio, até onde eles vão se organizando, ganhando o apoio da população para dar esse segundo golpe, que conseguem no ano de 59. Nesse ano, Fulgêncio foge do país, Fulgêncio foge. Os revolucionários assumem o poder, Fidel e sua galera. A reforma agrária, a nacionalização das empresas e bancos dos Estados Unidos foram algumas das medidas adotadas pelo governo comunista de Fidel. Então, reforma agrária, distribuir terras, tomá-las de quem tem e não está usando para dá-las a quem precisa morar e plantar. E nacionalizar, tomar para a nação, tomar para o governo, empresas e bancos estadunidenses. A gente já começa a imaginar a raiva que os Estados Unidos não ficaram em ter suas empresas e bancos tomados por um governo comunista bem ali vizinho ao sul dos Estados Unidos. Em 61, cubanos que foram expulsos, a situação se inverteu, Cuba se declara socialista, e aí os Estados Unidos vão temer e não vão gostar nem um pouco do estabelecimento de um inimigo tão próximo. E vão tentar invadir a Baía dos Porcos, o litoral de Cuba. O presidente John Kennedy, no ano de abril de 61, mas essa invasão ela é sem sucesso para a vergonha do poder militar dos Estados Unidos. Não conseguem retomar Cuba. E aí tem um episódio muito interessante no ano de 62, que é a chamada Crise dos Mísseis, quando Fidel, abertamente declarado amigo e alinhado da República Comunista União Soviética, a União Soviética, claro, com o apoio e amizade de Cuba, vai instalar ali mísseis nucleares apontados ao território dos Estados Unidos. Se instala uma crise mediante a instalação dos mísseis nucleares soviéticos no território de Cuba. Os Estados Unidos vão entrar em negociação, exigir que os mísseis sejam retirados, e existe ali um impasse muito grande, onde o mundo, na época, em 62,
se viu à beira do estouro de uma terceira guerra mundial. As relações vão se tornar cada vez mais de antipatia entre os dois governos, dos Estados Unidos e de Cuba, nunca mais retornaram à normalidade, de modo que os Estados Unidos colocaram aí um bloqueio econômico desde esse ano de 62. A entrada de produtos provenientes de qualquer país capitalista não pode ser vendido ali na ilha de Cuba. No entanto, no governo de Barack Obama, que foi o presidente anterior ao atual, Donald Trump, houve uma certa aproximação. Tanto que nós já dissemos, em 2006, Fidel ele deixa o governo, seu irmão Raul Castro assume e aí tem uma certa abertura política e econômica em Cuba. No entanto, no governo do atual presidente estadunidense, Donald Trump, ele voltou a tomar cada vez mais uma política intransigente de fechamento em relação a Cuba. E hoje permanece um país dando pequenos passos lentos nessa abertura capitalista, deixando de ser um país fechado, comunista, como foi no início do governo de Fidel. Dito isto, para casa, concluindo o assunto, ficam aí as questões da página 13 do livro didático, as questões que concluem o capítulo 9. Esperamos até o meio-dia as respostas pelo Classroom da página 13 do livro didático. Bom restante de semana, bons estudos.